Olá, gente, mais um vídeo bombástico do Ciro que está mexendo com a esquerda brasileira. A imprensa está preocupada, o consórcio está dizendo entre eles para parar de dar voz para o Ciro. O Lula parece que já deu uma bronca nas emissoras de televisão dizendo, se for para ficar chamando o Ciro Gomes para me destruir aí, a coisa vai ficar feia. E o que é a coisa ficar feia? A coisa ficar feia é cortar a verba. Então você quer matar de susto, né? Quer que essa turma tenha um ataque cardíaco? Fala que você vai cortar a verba deles que acabou, né? Eles viram rapidinho o jogo. Começaram a querer falar mal do governo agora há pouco, porque estão vendo que o negócio vai descambar, né? O negócio vai dar ruim, gente. Vai dar ruim. Eles não sabem governar, tá? O Brasil está derradeiro. Vocês viram que o Haddad sumiu? Olha o que o Ciro Gomes falou, mais um vídeo do Cirão que eu coloco para você aqui agora, deixando a cambada de cabelo em pé e nós vamos comentando. Vamos ouvir. Fernando Henrique, Collor, é tudo igual. O que está acontecendo? O Brasil hoje, Lígia, paga para os seus trabalhadores o menor salário mínimo das Américas. Se você pegar lá de cima, perto do Polo Norte, o Canadá, né, e descer até a Argentina, lá no extremo do Polo Sul, o pior salário mínimo das Américas é o do Brasil, salvo uma exceção que não vale senão para confirmar a regra, que é a Venezuela. Um país desastrado, governado por uma ditadura corrupta, que também tem o apoio do Lula e do PT. Isso daqui é a maior prova de que o Ciro está disposto a jogar no ventilador tudo que ele sabe do PT. Primeira coisa que ele está dizendo aqui, que joga muito contra a imagem bonitinha que a imprensa vendida está tentando construir do Barba. Que sim, o salário mínimo no Brasil continua sendo um salário miserável. E o pior, né? Com o aumento desse, por exemplo, do pacote de arroz aí que está batendo R$50, cada vez mais o salário mínimo está perdendo a sua força. Outra coisa que o Ciro fala aqui, que é o que aconteceu agora com a Globo, né? De repente, depois que o Nicolás Maduro deu um sacode no jornalista da Globo, agora o Maduro virou, né? Da noite para o dia, então virou ditador para a Globo, né? E isso que o Ciro Gomes fala é, para o Lula, a maior blasfêmia que um ex-companheiro pode dizer e o selo de quem já rompeu qualquer tipo de relacionamento com o Barba. Falar da ditadura venezuelana. O Lula tem uma paixão avassaladora pela política da Venezuela, porque a Venezuela é exatamente aquilo que o Lula gostaria que o Brasil fosse, completamente, né, encabrestada, o povo dominado pela ditadura chavista, continuista com, né, esse Maduro. Ou seja, Maduro é pançudo, né, desculpa falar, fuma charutos de $2.000, seus filhos comem do bom e do melhor, estudam nas melhores escolas, não é verdade? Mora em mansão, mas o povo vive de assistencialismo barato, escravo do sistema, e o Ciro mandou essa na lata, o que mostra que as relações acabaram mesmo. Ele vai trazer mais verdades avassaladoras aqui, preste atenção. Qual é a explicação para a maior economia abaixo do Rio Grande, que separa os Estados Unidos do México? Quer dizer, do México para baixo, o Brasil é a economia mais rica de todas. Por que a economia mais rica de todas paga o pior salário mínimo? Não é por causa da economia, é por causa da ruína das contas públicas. Estados, União, municípios, e vinculações do salário mínimo, por exemplo, com aposentados ou com determinadas categorias profissionais. Num certo momento, os engenheiros ganharam o direito a 8 salários mínimos e meio, que ninguém cumpre, e professores de algumas categorias universitárias conseguiram indexadores e tal. Então, em vez de você deixar o salário mínimo livre para fazer a grande ferramenta de distribuição de renda num país como o nosso, você começou a aviltar o salário mínimo. Então, meu pai, por exemplo, morreu indignado com essa denúncia que você está fazendo. E era contra a ditadura, contra o Temer, contra o Fernando Henrique. Qual era? Ele contribuiu a vida inteira para o INSS, para 10 salários mínimos. Quando se aposentou-se ganhando um salário mínimo e meio.
É muito injusto, né? Achataram o salário mínimo violentamente. O que não deixa de ser uma grande e grave quebra de contrato do governo com os aposentados. Mas eu quero lembrar que nós lutamos muito para chamar a atenção dessa deformação na reforma da Previdência, passou um rolo compressor e o Lula e o PT não tocaram no assunto. Essa é a nossa tragédia. Os reacionários, os conservadores, aqueles que estão se lixando para a vida do povo trabalhador, fazem das suas. Vocês viram aí o lucro aumentando exorbitantemente. E a esquerda brasileira, vendida como é o PT e o Lula, infelizmente vão lá no discurso. Agora, esquerda brasileira vendida como é o Lula para quem? Né? Daqui a pouco, gente, vocês vão ver o Ciro abrir a boca e contar aquilo que muitos de nós já sabemos. Esta sanha do Taxade, né? Está sendo chamado de Taxade, o ministro Haddad, o homem da taxa, né? O taxador Fernando Jaiminho Haddad, desesperado em cima dos recursos e toda a fonte de recursos sem deixar passar absolutamente nada, desde taxando comprinhas ridículas de sites chineses, que agora tem que pagar a taxa também, até esse enfrentamento que eles estão agora em cima do Mercado Livre, da Uber, né, do iFood, não é? Tentaram sindicalizar uma categoria e não deu certo porque a reação foi forte do povo brasileiro, mas vai meter imposto, vai meter tributo. O entregador e o motorista de aplicativo vai ganhar menos, a empresa vai pagar menos porque ela vai pagar mais impostos e o imposto seu, que ela vai taxar você também. Tá? E do que você ganhar, você também que é motorista de aplicativo, entregador por aplicativo, Mercado Livre, iFood, afins, também vai ganhar menos e o governo arrecadando milhões e milhões por mês. Por quê? Eles precisam pagar quem eles devem e eu tô vendo que daqui a pouquinho o Ciro Gomes vai contar, né, o que está acontecendo, não é verdade? Eu já continuo aqui com o vídeo do Ciro, esse vídeo é muito importante, mas eu quero trazer para você aqui também, me dê um minutinho aqui da sua atenção, corre aqui no link da descrição e aproveita essa oportunidade incrível que nós estamos gerando aqui, ó, aonde você pode sim faturar até R$450 por dia trabalhando no conforto da sua casa, nos seus horários vagos, ok? Aplicando técnica e conhecimento que você vai adquirir a partir do momento que você correr aqui no link da descrição ou que você correr no link aqui do primeiro comentário fixado aqui deste vídeo, para que você seja capacitado para participar conosco de um programa incrível que tem mudado vidas de pessoas, né? Eu quero aqui, ó, né, tô com o meu celular aqui, ok? Eu vou tirar até aqui essa partezinha aqui que dá aqui uma borrada, só para ficar bem nítido para você. Abriu aqui o aplicativo, ele vai abrir, ok? Já estou aqui compartilhando com você na tela o meu ganho até aqui. Dá uma olhadinha aqui, R$10.926, ok? É o meu ganho até agora. E olha que o mês nem terminou ainda. Eu já mostrei outras vezes aqui com mais detalhes, você pode assistir em outros vídeos. E o que eu estou dizendo? Eu também, gente, eu também aproveitei a oportunidade da profissão digital para nas minhas horas vagas aqui, né, quando eu estou trabalhando aqui com a notícia, com a informação e com outras atividades minhas, eu também fazer um faturamento extra. Mas o mais surpreendente é que este faturamento que era para ser extra, na vida de muitas pessoas passou a ser primordial. Porque fala para mim qual CLT que paga 10 mil, 8 mil reais por mês para muitas pessoas neste país que não tiveram a oportunidade de se especializar em nada por conta da correria da vida. Então o que eu estou oferecendo para você é a oportunidade de você se especializar na poderosa plataforma Profissão Digital, onde nós vamos ensinar você técnica e você investir tempo para você ganhar dinheiro pela internet. Corre lá, é muito importante, tá bom? Olha, dê o seu like, comenta e compartilha esta matéria. Posso contar com o seu compartilhamento e também com a sua participação aqui. E continuamos ouvindo aí o Ciro Gomes entregando tudo o que sabe do PT, meu irmão.
pagam o pior salário mínimo. Não é por causa da economia. É por causa da ruína das contas públicas. Estados, União, municípios e vinculações do salário mínimo, por exemplo, com aposentados ou com determinadas categorias profissionais. Em um certo momento, os engenheiros ganharam o direito a 8 salários mínimos e meio, que ninguém cumpre, e professores de algumas categorias universitárias conseguiram indexadores e tal. Então, em vez de você deixar o salário mínimo livre para fazer a grande ferramenta de distribuição de renda num país como o nosso, você começou a aviltar o salário mínimo. Então, meu pai, por exemplo, morreu indignado com essa denúncia que você está fazendo. E era contra a ditadura, contra o Temer, contra o Fernando Henrique. Qual era? Ele contribuiu a vida inteira para o INSS para 10 salários mínimos. Quando se aposentou-se ganhando um salário mínimo e meio. Por quê? Porque achataram o salário mínimo violentamente. O que não deixa de ser uma grande e grave quebra de contrato do governo com os aposentados. Mas eu quero lembrar que nós lutamos muito para chamar a atenção dessa deformação na reforma da Previdência, passou um rolo compressor e o Lula e o PT não tocaram no assunto. Essa é a nossa tragédia. Os reacionários, os conservadores, aqueles que estão se lixando para a vida do povo trabalhador, fazem das suas. Vocês viram aí o lucro aumentando exorbitantemente. E a esquerda brasileira, vendida como é o PT e o Lula, infelizmente vão lá no discurso, agora fala de mulher, fala de negro, fala de gay, fala de não sei o que e tal, todos assuntos importantes, mas tocar na ferida mesmo, que é a distribuição de renda, taxar os mais ricos, isso daí fica só para a véspera das eleições.